Salve, salve, galera. Está começando mais um episódio aqui do Semiose Podcast. Ao meu lado, o cara que é viciado em musculação, academia. Isso é mesmo. Toma whey. Toma whey. O que mais que você toma, meu amigo David Art? Creatina. Creatina? O que mais? Multivitamínico. O que mais? Só. Não, você falou que você toma umas paradas lá também pra ficar nativa lá. Não. Os energéticos da pré-treino. É cafeína Se pura, o pessoal né? quiser me patrocinar... Não, os pré-treinos que eu tomo tem cafeína, taurina, betalanina, aí vai tendo tudo lá. Tudo ainda. Tem uns que tem creatina, Cuidado com esse ina no final. Não, mano, caralho, tem que já tomar levou o cuidado. nível. Ô, Luan, tá tirando, mano? Pô, aqui é sujeito homem, rapaz. Meu pai nunca não gosta dessas coisas, não. Ô, pai, ele tá mentindo, eu não usei essas porra, não. O cara tá com medo do pai já. Claro, né? Coitado do meu pai lá, tem já 80 anos, já pensou descobrir que o filho tá nessa vida aí? Mas eu sei, mas se você quiser dar uns tiros aí, é problema seu também. Enfim, cada um, né? Cada um com a sua vida, né? Desde que não prejudique os outros. Tá certo. Mas enfim, o que eu tomo de suplemento é isso. E eu tenho o cupom da Max, sabia? Você tem cupom da Max? E Tenho. nunca me passou? Mas você compra da Max? Não, eu compro da Growth. Então, Growth patrocina nós. me arruma o cupom da Growth. Arruma um cupom da Growth pra nós que a gente gosta. Ai, caramba. Mas se você não toma whey, não toma nada, não treina, ou treina e toma alguma coisa, deixa aí o seu like, ativa as notificações, pega o link desse episódio e compartilha também com mais pessoas, que eu falo que é a corrente do bem. Você pega o link desse episódio, compartilha com mais 2 pessoas e pede para essas 2 pessoas enviar para mais 2 pessoas. E é a corrente do bem, né, David? Inclusive, academia, vai que a pessoa quer fazer um cardio assim e fica escutando podcast, né? Exatamente. Pode ser uma boa. É uma boa. Eu mesmo, quando eu tô, às vezes, fazendo um cardiozinho lá, eu gosto de ouvir o podcast do Inédita Pamonha, do Clóvis de Barros Filho, que é muito bom também. Fica a indicação aí pra galera, que ele fala sobre filosofia. Boa. E já pediu pro pessoal curtir, se inscrever? Já pedi. Ixi, eu me perdi aqui. Você tá perdido, hein, cara? Tô viajando, então vamos... Mas tem que agradecer, cara. Esse PM3. estúdio maravilhoso que a gente tá aqui, da PM3, que a gente tá gravando, que é fantástico. Agradecer aqui o Yuri, o Vini ali, que tá também na mesa, a galera, todo mundo aqui que ajuda a gente a produzir esse conteúdo maravilhoso que você gosta. Uma salva de palmas para essa galera. Isso aí, muito bom, né, David? E se você quiser fazer o curso da PM3 de Product Design, tá o link aqui na descrição. E tem o meu cupom, David Art, você pode ter um desconto. Esse cupom aí é cupom de professor, estou dando aula lá no curso da PM3. É um curso muito bom, você pode conferir aqui, o link tá na descrição. Também tem outros links, Mas é bom porque você está fazendo, dando aula, ou é bom porque é bom mesmo, assim? Porque as duas coisas. Ele gosta, né? Ele gosta. Tá certo, justo. Tem que ser tipo Cristiano Ronaldo, né? Por quê? Botar no peito e falar, sou eu mesmo, sou bom e pronto, né? Só que aí depois tem que sustentar, né? Tem que ser que nem Romário, na verdade. Romário falava e fazia. Agora tem um monte de jogador que fala e não faz, né? O Romário é igual o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho também, o cara é zica, né, mano? Não, mas Ronaldinho Gaúcho não falava tanto, né? Mas Ele tipo, sorria bastante. Né? Sorria bastante. Também os dentão, né? O mesmo mais da hora que eu gosto dele é que eles estão deixando a gente sonhar. Ele é o meu mais da hora. Nossa, o Bruxo era embaçado, foi o melhor que eu já vi, mano. Não dá, o cara era zica mesmo, né? Boa. E agora vamos falar de um cara... O cara que é zica que também. É zica também. Zica no design também. Nas estratégias. Nos livros. Nos livros. O cara escreve mais livro que quem? Quem escreve muito livro? Não sei quem escreve muito. Que o Pablo Marçal. O Pablo Marçal. Nossa, eu voltaria. Ele escreve o livro, né? O Pablo Marçal, cara. Mas você viu que ele falou que só escreveu um, na verdade? Que o resto é tudo compilação de palestra dele? Ele mesmo falou. Caramba. Ele mesmo falou que o resto é tudo compilação de palestra dele. Que merda, viu? Mas ele vende e ganha dinheiro. Isso você não pode negar, que o cara faz dinheiro. Eu vou ter que fazer isso daí. Copila os podcasts e fazer livro. Os livros dele, então, não tem nenhuma referência. Tipo, é só a opinião dele, é isso. Sei, se ele dá referência nas palestras, aí é as referências que ele cita. Mano, cara, enfim, daí a gente já tá acabando com... O convidado vai ficar triste aqui. Comparou surge aquela tela do The Office. Vamos falar. Quem que é o convidado, David? É o Gabriel Pinheiro. E aí, mano, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bem? Joia. Obrigado pelo convite. Depois dessa apresentação louca, né? Comparação com o Pablo Marçal. Nada, foi do futebol, Pablo Marçal, drogas. Cara, mas podcast eu acho que é isso, né? Ser uma conversa distraída, a gente conversar sobre tudo. E se apresenta aí pra galera, quem que é você?
Cara, eu sou Gabriel Pinheiro, eu sou de Porto Alegre, mas eu tô 6 anos em São Paulo. Morei 17 em Vitória, morei 5 em Salvador, então já passei bastante aí pelo... Caramba, mas pelo você parece que você Brasil. é novo. Quantos anos você tem, Tenho maluco? 230. É, tipo, o cara 5 não sei na onde, 17 não sei do que. Eu 6... tenho 37. Então, você começou a viajar com 5 anos de idade e começou a fazer mochilão? 8 anos. Caramba. 8, olha lá, quase assim. Quase acertou. Com 8 anos saí de Porto Alegre. Sempre volto lá, né? A cada 2 anos, mais ou menos, eu dou uma voltinha por lá pra visitar a vizinhança. Legal. Mas a sua família é de lá, então? Minha família não tem nem contato mais, na verdade, né? Ah, Os parentes mais distantes. Sim, né? Só sim. meus pais que moram no Espírito Santo. Meus pais e meus irmãos. foi quando vocês começaram a... Você migrou, tal de cidade. Espalhou. Aí vim pra cá a trabalho, vim trabalhar na Sky. E aí fiquei, cara. Me apaixonei pelo lugar e agora tô em Guarulhos. Por isso que eu demorei 20 minutos pra chegar aqui. Então foi rápido ainda, 20 minutos. Não, pra 20 minutos que eu Guarulhos. atrasei, né? Então, Falou 20 minutos de Guarulhos, o cara veio voando. bicho. não, eu mirei pra chegar mais cedo e já cheguei mais tarde. Acertei chegar Eu sei como é. Mas aí, eu trabalho com design há 19 anos. Né? Sempre fui pro lado mais estratégico, assim, por acaso do destino mesmo, né? Os caminhos que eu fui escolhendo durante minha trajetória foi me levando mais para estratégica. Eu sou um péssimo craft também, né? Eu não sou muito bom com visual. E aí eu me resignei com Não, mas daí dá pra treinar. né? Quero não, já tô velho. Já, tô tranquilo. Agora já tá red, já tá tudo. Né? Mas não. Eu trabalhei na Sky, trabalhei na Wine, já fiz, já tive em startup também. Que legal. Trabalhei na Handmade, consultoria aqui que era de São Paulo, que foi comprada pela ThoughtWorks, que é uma consultoria global. E agora eu estou na Vanad, também, que é uma outra consultoria global também, né? Que é metade Accenture, metade Microsoft. E eu estou como head lá. Sempre fui bastante ativo na comunidade de design, com artigos lá, né? Primeiro com o Edu Agni, quando ele tinha um ex-blog ainda. Escrevia algumas coisas e tal. E depois no ex-coletivo lá com o Frota, o Teixeira, né? Sim. Escrevendo algumas coisas por lá. Daí comecei a ter, tipo, cara, tô escrevendo um monte de artigo aqui, vou focar nisso num livro. Aí comecei a entrar nesse mundo de livro, aí comecei a ir para curso também, mas sempre inventando moda na comunidade, assim, né? Tentando apoiar, dando mentoria também, né? Então, esse é um pouco da minha trajetória profissional, assim, né? Foi uma trajetória... Eu gosto da minha trajetória. Assim, não teve nada super extraordinário, assim, né? Tipo, não fiz o site do cara da Apple lá, né? Mas eu tenho muito orgulho da trajetória, assim. Eu aprendi bastante, consegui experimentar bastante também. E meu propósito profissional é justamente esse, né? De compartilhar os aprendizados que eu tive na minha trajetória com outras pessoas, né? Porque lá em Vitória, onde eu comecei minha atuação profissional, o mercado de design era muito fechado, assim, né? Não tinha muita gente. Então, eu tive que começar a perturbar a galera na internet, né? O próprio Edu Agni, a Jane Vita, o Frederic Van Mistel, lá, os habilidoidos, né? Sim. Que me deram ouvidos, assim, foram me apoiando bastante na trajetória. Então, é uma forma eu tenho de retribuir, né, para a comunidade, assim. E eu me tornei bastante crítico em relação à nossa disciplina, né? Eu sou bastante exigente, assim, porque eu acho que foi para um caminho que não anda muito legal, né? Não sei qual é a opinião de vocês, mas a gente está indo para um caminho muito operacional, assim, que eu acho que a gente acaba deixando algumas coisas que são meio essenciais do design para trás, né? Acabou deixando, né? Para caber para ser convidado para a festa, né? Sim. A gente teve que adequar a vestimenta para entrar na festa, né? Então, acho que isso a gente perdeu um pouco. Me dá um exemplo, assim, até para a galera entender um pouco mais. Por exemplo, experimentação. Hoje são poucos designers que levam experimentação para o dia a dia de trabalho mesmo, né? Quando não é um projeto de experimentação, difícil você... tô experimentando tal coisa, né? A gente faz muito mais teste de usabilidade para refinar alguma coisa que já está praticamente pronta, né? Melhorar alguma coisinha ali. Mas experimentação mesmo, são poucas pessoas que fazem, né? Então, essa é uma coisa. A outra coisa é aquela questão da pesquisa, né? Tudo teve aquele boom de pesquisa, tudo era pesquisa, né? E, cara, entender um pouco do usuário ali, ser o guardião da voz do usuário não é tudo, né? A gente precisa correlacionar... Pesquisa é uma fonte de dados, né? Existem outras. Como que a gente correlaciona isso para tomar decisões mais assertivas, né? E eu acho que a gente se fechou muito na bolha de design, né? Eu até vi um comentário esses dias no LinkedIn, assim, que me deixou um pouco zangado, né? Que era assim, nem todo mundo está preparado para trabalhar com complexidade e ambiguidade. Design não é para todo mundo. Cara, design é uma disciplina, todo mundo pode estudar design. Essa própria pessoa que comentou isso, ela não nasceu sabendo lidar com ambiguidade e complexidade, ela aprendeu em algum lugar, né? Então, acho que essa visão muito fechada do design é algo que me incomoda bastante, assim, também, sabe? Cara,
A gente pode aprender sobre pensamento sistêmico, a gente pode aprender sobre experimentação, sobre métrica, sobre produto, né? Não é algo restritivo, né? E eu sinto que muitas pessoas têm essa visão. E o que isso proporciona na minha opinião, né? Apesar de ser uma comunidade que ela tem figuras que são muito inclusivas, né? Que está sempre buscando ali incluir pessoas. O trabalho que vocês dois fazem, inclusive com podcast de levar informação e tudo mais, é um exemplo disso. Mas eu sinto que não tem uma unidade. A gente não está discutindo a disciplina de maneira unificada, sabe? Cada um tem uma visão, cada um advoga em cima dessas visões e é isso. A gente vai ver onde vai dar a coisa, né? Isso me preocupa um pouco, né? Porque tem bastante gente entrando na área ainda, né? E como é que essas pessoas estão sendo orientadas? Vai depender de quem está orientando elas, né? Isso sempre é arriscado. Não que exista o certo e errado, né? Mas acho que a gente tem que começar a discutir o que a gente quer enquanto disciplina de maneira mais estruturada, sabe? Você acha que hoje falta uma referência maior? Tipo, igual, sei lá, você pega... Quando começou a falar mais de design lá atrás, da história, tudo... Hoje a gente não tem, tipo, algo maior que olhe e fala, pô... No caso, tem a Nielsen Norman Group, né? Que a galera olha e meio que tem como referência, assim, com relação ao UX, né? Só que você acha que não tem tanta força a ponto de, tipo... se a gente for olhar para não se perder tanto para ver opiniões diferentes, eu olho para lá e tô seguindo alguma coisa que vai me levar para um caminho mais saudável. Não vou falar o certo, mas uma coisa mais saudável. Assim. É por aí, assim, né? Acho que a gente tem referências boas, né? A gente tem o Lemes, o Buriti, vocês dois, né? Que estão ativos na comunidade e são referências, né? Tem o próprio Dani Furtado. Então, a gente tem referências. A gente só não tá... Por exemplo, a gente não tem um lugar... Por exemplo, a PM3. Pô, você quer saber de produto? Você sabe que na PM3 você vai encontrar um monte de conteúdo de produto. A gente não tem isso no design. Tá pulverizado, né? Você tem um pouquinho na PM3, você tem coisa em outros canais também, né? Então, eu acho que falta ter essa referência, mas não de indivíduos, sabe? De discussão mesmo, né? De convergência de ideias para criar essa referência em termos de prática, né? Quais são as boas práticas de design agora? Porque se você faz uma timeline de quando a gente começou a falar de produto lá botar aí um marco, né? 2001, quando saiu o Manifesto Ágil, que a gente começou a falar um pouco de modificar o que era antes dos anos 2000 para cá, a gente teve uma mudança. Pouco depois teve uma outra mudança, né? A gente começou a ficar orientado ao Jobs to be done, lá começou a aparecer algumas mudanças na forma como a gente operava também. Apareceu a questão das squads, né? Aí veio o PM, veio o PD, né? Teve mudanças, né? E a gente não parou de mudar, né? A gente não... beleza, isso aqui é o máximo que a gente consegue. Eu acredito que a gente ainda está em transformação, né? A gente até passou por esse período de layoff aí que a gente aterrorizou a gente, né? É um reflexo de que uma mudança precisa acontecer, né? Então, acho que ao invés de entender o que a indústria vai nos ditar, como que a gente trabalha, por que a gente não se antecipa e fala, é assim que nós trabalhamos, né? Então, acho que falta um pouco disso, sabe? Não sei se ficou confuso, se deu não entendi. pra pegar. Mas você acha que é possível? Eu fico sempre refletindo assim, cara... Será que é possível? Olha, eu acho que depende de uma capacidade de organização coletiva. E isso sempre é bastante complexo, né? Porque senão fica parecendo que alguém quer cagar regra, sabe? Teve até aquela teve sensação. um manifesto... Foi quando? Foi em que ano? Um manifesto Uns 3 anos atrás? Mas fizeram? Não sei, eu tô perdido. Depois da pandemia eu me perdi no tempo. Se era não, foi antes da pandemia. Foi antes? Foi antes. Então, lembra, deu toda aquela treta, aquele burburinho, o pessoal falando justamente isso. Que tá ditando regra. Eu nem cheguei a ver, assim, mas tem esse risco sempre, né? E a gente sabe, né, que a gente tem pessoas dentro da nossa disciplina hoje que realmente buscam esse holofote, né, essa visão. Então, sempre é um risco de poder acontecer isso mesmo, né? Acho que é por isso que é tão complexo, assim. Mas a gente tem pessoas muito boas para estar encabeçando isso e criando esse espaço que seja... Por exemplo, Panorama UX. Cara, um monte de gente colabora, né? Todo mundo quer ver como é que a disciplina tá, né? Por que a gente não tem o mesmo movimento que ajuda? Beleza. Que boas práticas a gente pode pensar? Como é que a gente muda um pouco o nosso processo, né? É só duplo diamante que é a solução? Cara, já vi duplo diamante falhar várias vezes, porque projeto é projeto, né? Cada um vai ter uma necessidade ali e vai exigir a gente adaptar e quebrar ferramentas e processos, né? Então, assim, o meu sonho é que a gente conseguisse se organizar nesse sentido, né? Se é possível ou não, eu já não sei também. Começar talvez a ter discussões, né? Tipo, vamos começar uma discussão aqui, ver que tipo...
criar, que nem você falou, boas práticas mínimas, aceitáveis, com referências, com livros, com... Porque as discussões hoje em dia que a gente tem é tela bonita, praça, esse designer precisa programar. É o ciclo, né? É o cíclico, né? Tipo, a mesma coisa que... Outro dia eu fiz um post no LinkedIn que eu acho que eu peguei assim, uns vídeos antigos meus, né? E eu respondendo essas perguntas, porque o meu canal é o pessoal mais iniciante, né? Boa parte dele, né? Então, eu respondendo essas perguntas, para o iniciante é normal. Mas lá em 2016, 2017, eu respondendo essas mesmas coisas que hoje em dia o pessoal está discutindo no LinkedIn. Mas talvez está discutindo porque é novas pessoas entrando, né? Não, mas tem uma galera sênior, assim, que publica isso, às vezes até para engajamento, né? Os temas polêmicos, né? É complicado. Mas é assim mesmo, cara. Você pode até... De uma vez eu lembro, não sei quem me falou, cara, agora você tem que comer menos ovo. Agora você tem que comer mais ovo porque o ovo faz bem. Daqui um dia vai sair uma matéria científica que o ovo faz mal. Aí depois volta de novo, o ovo faz bem. Você nunca sabe se o ovo faz bem ou faz mal. Tá ligado? É tipo isso, verdade, tá? Tipo, vai e volta as coisas, mano. O ovo tá caro, né? Vai aumentar. Mano, é sempre assim, A vida inteira eu ouvi que tá em crise, que não sei o que. Cara, desde que eu nasci, é a mesma história, cara. Mas... Sempre tudo sobe, sempre tá muito caro. A vida inteira, eu nunca ouvi, nossa, tá barato hoje as coisas. Sempre, a vida inteira. Pra questão de negócio, eu sempre penso assim, na minha visão, a gente sempre tem que estar evoluindo, o negócio sempre tem que estar melhorando a cada ano, porque as coisas sempre vão piorar. Tipo, o preço vai aumentar, o custo vai aumentar, a dificuldade, sei lá. Então, sempre um negócio tem, mesmo, sei lá, crescer 1% o ano. Tem que crescer alguma coisa, porque se não está crescendo, está diminuindo, na minha opinião. Exato. Mas, como que a gente consegue sair desse meandre, assim, superficial para aprofundar mais no tema, como você bonita, falou aí? Meandre. Olha, que chique. Você vê? Eu nem sei o que significa. Meandre. O cara tá muito chique. Até esse dia eu tava com umas roupinhas bonitas também no Instagram. Todo chique. Rapaz. Até comentei testando estilo novo. Isso é louco. Tem que fazer, né? Tem que trabalhar o brand. Outro nível. Não, mas acho que é um pouco do que o Luan tá falando, né? Começar discussões mais coletivas, assim, né? Eu vejo que isso acontece de maneira, de novo, pulverizada, né? A gente tem eventos que vão acontecendo e tal, que se propõem a gerar discussões, né? Mas a gente não tem esse... Até o IXDA agora se dissolveu também, né? Então, é começar a criar grupos de discussão mesmo para a gente debater o assunto e ver o que sai de novo, né? Cara, a gente está no caminho certo, está no caminho errado. Mas aí não seria criar associação, sindicato, nada disso? Eu acho que é um movimento de comunidade mesmo, assim, né? Vamos botar um movimento intelectual, né? De pensamentos, né? Mas aí não pode cair nessa fala um pouco que você até apontou em algum momento aí, meio elitista, assim, também, de trazer o design para um véu, tipo, assim, de pensadores, tipo, tentar acabar excluindo algumas pessoas da discussão. Eu acho que tem que ser um movimento, né? Não é um petit comitê, né? Que esses caras aqui são as grandes referências. Não, mas tem que ter algumas pessoas para puxar. Tem que ter os incentivadores, né? Ali vamos botar os champions, né? Sim. Mas isso tem que ser aberto para a comunidade, né? Não importa se é um júnior que está começando, porque o júnior ele vai entender o que o mercado está exigindo agora dele, né? Que mudou também do que era a nossa época para cá. É né? muito. Então, acho que tem que ser abrangente, né? E aí toca no ponto que eu concordo com o... Não sei se é possível, né? É o sonho, né? A gente ter um grande direcionador aí, que a gente possa debater o que faz sentido ou não, né? E sair dessas discussões que a gente só gasta energia, que são repetitivas, né? Sim. E a gente não vê coisa nova surgindo, né? Quando é que você viu uma metodologia nova de design surgindo? Eu tava... mas eu também penso, será que precisa? Eu acho que sim, cara, porque como eu falei, né? Quando você pega a timeline, a gente vinha vindo de movimentos de transformação, de mudança, né? O modelo de Squad foi um experimento que deu certo para uns e não para outros. Job to be done funcionou. O próprio duplo diamante que apareceu. Então, apareceram coisas que são legais, mas a minha questão elas resolvem tudo? Elas funcionam para tudo? Será que não tem espaço para a gente pensar coisas novas? A gente tem 20 anos
25 anos de indústria. É muito novo pra gente achar que não tem mais nada novo para aparecer por aí, sabe? Mas aí será que agora isso não é adaptar o que existe, ir adaptando, quebrando, montando outras? Será que a galera não está fazendo isso dentro das empresas, só não estão sendo compartilhadas? Isso acontece muito, cara, muito. Sei lá, pega o duplo diamante, transforma em uma outra coisa, dá um nome lá dentro, tá usando, mas ninguém nem tá sabendo. Tipo, o triplo diamante hoje em dia tem também. Tem um que tem linha para tudo quanto é lado, assim. Várias threads. Que é um produto, no final das contas. A metodologia é um produto. Né? Então, por que não se repensa a forma como a gente está operando, ao invés de ficar encaixando um monte de coisa aqui para ver se funciona, né? Eu acho que a gente é muito novo enquanto indústria para achar que não tem mais espaço para nada, né? E eu tenho certeza que isso acontece dentro do dia a dia de trabalho, assim, né? Deve ter coisas incríveis sendo pensadas ali que a gente não chega a ver a luz do sol, né? Então, vai ter que aparecer um novo Nielsen aí, alguém assim de preferência gringo, né? Porque aí a gente dá mais valor. O próprio... Então, se fosse ver até a forma como você está trazendo, é que talvez nem eles estão conseguindo fazer isso. Cara, que são referências e nem eles estão conseguindo talvez chegar nessa reflexão que você está trazendo, né? Da sua visão. O Norman até trouxe no livro dele lá, né? Porque quando a gente quer promover uma mudança de longo prazo, né? O que a gente faz? A gente mira lá na PQP, né? Distante mesmo, para ver o que a gente consegue chegar. Não que a gente vai chegar lá, né? E ele lançou aquele livro Design para a Humanidade, né? Que é olhando para a sustentabilidade. Então, tem essa linha forte de pensamento nesse sentido, né? Mas está muito distante da nossa realidade de mercado, né? As empresas não querem saber disso ainda, né? A não ser quando a água bater na bunda delas que elas vão se preocupar ou se tiver algum tipo de incentivo, né? Então, beleza, ele fez esse movimento, mas eu acho que não gerou um engajamento tão grande, né? E eu vejo que o mercado brasileiro enxerga Nielsen Norman muito como... Fiz um curso lá, estou me destacando no mercado que eu fiz com os caras que são os pioneiros, né? Sim. Então, não sei se resolve também. Mas aí, você pontuou aí sobre a questão que a gente tem 25 anos a partir do movimento ágil, tal, etc. Se a gente parar para pensar, desde que quando a gente começou a trabalhar com design, umas coisas evoluíram dentro das empresas, assim, em termos de possibilidade do design ter mais falas, mais cargos perto de liderança, de diretoria. A gente começou a ocupar certos cenários. E aí entra a complexidade. Aí, ao mesmo tempo, a gente não está estimulando a inovação, a gente não está estimulando novas abordagens, que nem você colocou essa parte de experimentação, assim, tipo, a gente está fazendo mais do mesmo, mas a gente queria estar na posição de poder fazer algo diferente e quando chega não faz. É isso? É isso, cara, porque aí entra uma outra coisa que eu gosto de falar muito, assim. Design é uma disciplina estratégica, mas nem todo design é estratégico. Mas não precisa, todo design precisa ser estratégico? Hoje eu vejo que sim. Se você quer estar nessa posição que você comentou agora de poder movimentar, ajudar a movimentar a empresa, trazer coisas novas, você precisa sim ser estratégico. Mas aí tem níveis ou não, de estratégias? Ou a estratégia é uma coisa só? Tipo assim, eu posso, dentro do meu dia a dia, da minha tarefa, ter um olhar estratégico de uma forma. Você, no cargo de liderança, vai ter um olhar exato diferente. O cara do Y vai ter ele pode ser estratégico no contexto dele, o cara do research vai ser estratégico no contexto dele, sim. o XY, todo mundo. É a mentalidade, né? Não é um set de ferramentas. Né? É diferente do design thinking. Design thinking é um set de ferramentas. A estratégia é uma mentalidade. É como é que você olha para o desafio, para o problema, né? E tenta encontrar ali soluções que gerem valor não só agora, mas no longo prazo. Né? E aí, se isso puder ser baseado na inovação, maravilhoso. Inovação não naquele sentido disruptivo, tá? Sim. Eu prezo muito pela inovação contextual, que é, cara, estou conseguindo gerar alguma transformação no meu sistema, no sistema da minha organização, isso é inovação. Né? Quando você modifica alguma coisa ali que funciona de maneira diferente, isso é uma inovação. Né? Pode ser uma coisa simples, né? A forma como você faz o handoff mudou, por exemplo, e isso impacta o time de dev, é um tipo de inovação. Né? Então,
Hoje, se você quer estar nessa posição de aí conseguir influenciar alguma coisa em termos de caminho, direção do negócio, você precisa, sim, falar uma linguagem estratégica. Entendi. Esse lance de inovação, o jeito que você comentou, é o jeito que antigamente eu não pensava assim, há uns bons anos atrás. Sempre quando falava inovação, eu sempre pensava, nossa, criar um novo iPhone, fazer um carro e foguete, coisas tipo meio que doido, assim, sabe? E o lance de olhar para o contexto e ver que você faz algo diferente e que gera um impacto dentro do ambiente que você está, é uma inovação dentro do ambiente que você está, dentro daquele contexto, né? E que pode ser uma coisa que todo mundo já faz, mas lá dentro não faz. Exato. Só que você coloca e começa a fazer, gera um impacto positivo, você inovou dentro do lugar que você estava. Exatamente. Ah, mas todo mundo estava fazendo. Todo mundo menos onde você estava. E onde você estava, você colocou e deu certo e você inovou. Exato, perfeito. Assim, é a visão de ecossistema, né? Cada ecossistema funciona de um jeito. Você tem que olhar para o seu contexto, né? E eu estava vendo um talk do... Esqueci o nome dele, mas ele é diretor no YouTube. E ele fala de 3 tipos de inovação, que é versioning, visioning e venturing. O versioning é, cara, o que eu posso fazer o mais rápido possível? Que é incremento, né? Sustentação de um produto. O vision é como é que eu modifico o comportamento do meu público, né? Aí já é uma pegada mais de produto. E o venture é o disruptivo, né? Como é que eu crio uma coisa que vai criar uma nova fonte de receita para o meu negócio, vai fazer com que o meu negócio comece a atuar num segmento que eu não atuava antes, né? Então, essa visão é muito legal. Eu posso compartilhar com vocês o link depois do talk. Ele é um pouquinho antigo, achei de 2019. Mas é muito, muito da hora, assim. Que fala desses 3 tipos de inovação, né? E toca muito nesse contexto, né? Às vezes é uma coisinha pequena, rápida lá, que traz um resultado melhor ou modifica a forma como você trabalha hoje, né? E no contexto de educação aí, que a gente acaba se encaixando, né? Como que a gente... Vou elaborar uma pergunta bonita aqui. Vai lá. Usa aquela palavra lá que eu nem lembro mais se você falou. Meandre. Meandre. O que é meandre? Como que a gente pode agir de forma estratégica para poder formar melhores designers? Designers que talvez entrem no mercado já com uma visão, que nem você colocou aí. Porque, assim... Por exemplo, eu participo de curso de UX, né? É inevitável, eu vou falar sobre duplo diamante, vou falar o que é persona, eu vou falar, sei lá, que é IHC, eu vou passar por toda a parte da matéria. Mas parece que muitas vezes não sei se está sendo suficiente, né? Como que a gente pode inovar também nessa parte para melhorar a galera que está chegando? Legal. Eu acho que essas partes elas são importantes, não é de jogar fora tudo isso que a gente tem como como base, entendo, né? Sim. Isso para a gente questionar, a gente precisa saber o que a gente está questionando, né? Mas eu acho que é muito de olhar, por exemplo, para a experimentação, como é que você traz a experimentação para dentro das aulas, né? Para começar a estimular um pensamento crítico. Eu acho que toca muito na questão que você até trouxe, né? Na questão das soft skills, né? Eu acho que não é só a técnica, né? Como que eu executo o design, mas como que eu assumo uma mentalidade de design, né? Como é que eu consigo fazer com que a pessoa tenha pensamento sistêmico, pensamento crítico? Como é que eu faço com que a pessoa fale de experimentação, conheça de produto, né? Pô, cara, design hoje tem que entender de produto. Se você quer conversar de igual para igual para um PM, né? Que acontece muito isso, né? Pô, o PM não está sendo estratégico, tá aceitando tudo que o negócio está trazendo. Mas você está discutindo de igual para igual com o seu PM também? Né? Então, você tem que manjar de produto, você tem que manjar de métricas. Né? Então, tem conhecimentos hoje que precisam ser injetados, né? Não só nessa parte técnica, mas que complementam a atuação do designer, né? Que é esse resgate que eu falo, né? A questão da inventividade, de furar a bolha, da profundidade, né? Não é fazer uma entrevista com um grupo de pessoas e assumir que aquilo ali é verdade absoluta. A questão da experimentação, né? Eu acho que isso já ajuda bastante, sabe? E que nem você pontuou que o designer precisa entender de produto ali. E o produto tem que entender de design também? Tipo, vice-versa? Senão fica parecendo sempre que é uma cobrança que o designer tem que entender tudo e as outras disciplinas só entendem a dela e tá tudo certo, é aquela sobrecarga em cima do design. Isso daí eu sinto também um pouco. Parece que quando a galera traz, talvez não é o seu caso, mas eu sinto que parece... Design tem que entender disso, daquilo outro. E as outras disciplinas? Entende só dela, segue a vida e o designer que se ferra. Sempre o designer se ferrando a vida inteira, nunca vai ficar melhor? Tipo... Não, cara, esse é um bom ponto. Precisa, né? Eu vou dar um exemplo da Handmade, que é a consultoria que eu atuei. E a Handmade tinha um time de produto e design. E a gente trabalhava junto.
produto fazia pesquisa junto com o design, às vezes até encabeçava as pesquisas. Então, cara, é porque quando a gente fala, né, de times multidisciplinares, não é só contar com a expertise, né? É sobre as expertises colaborando. Né? Isso é um time de multidisciplinar. Não é só eu ter o design do produto e o dev ali, né? Como é que esses caras estão trabalhando junto? Né? Então, é sobre como é que essas áreas de conhecimento estão colaborando. Então, quanto mais produto entender de design, design entender de produto e dev entender dos dois, ninguém precisa entender de devs não, só os devs. Tiverem compartilhando esse nível de conhecimento, mais autonomia o time vai ter. Né? E quanto mais autonomia, maiores são as chances de ser propositivo e de inovar. Pô, perfeito. Então, quer dizer, todo mundo tem que entender de tudo ali para Exato. poder... Claro que cada um dentro da profundidade que tá na disciplina da pessoa, né? Exato. Mas ter uma noção básica, né? Eu sempre gosto de usar a analogia de construção de casa, né? Tipo um pedreiro lá que... O encanador talvez manja profundamente de passar os canos, de fazer as caídas certas das águas e etc. Mas ele tem noção da parte elétrica, tem noção de como levanta uma parede. Ele só não faz, mas ele tem uma ideia de como que funciona. A mesma coisa o eletricista. Ele é especialista em passar os fios, saber onde faz as ligações, qual o tamanho do fio que tem que passar. Mas ele entende também do cano lá, só não faz, e a profundidade que ele tem de conhecimento daquilo é menor do que o cara que só passa o cano. Perfeito, perfeita a metáfora. É isso aí. Mas a gente fala bastante de estratégia, né? Às vezes, tipo, você foi lá no meu podcast, a gente falou o que é estratégia, estratégia. Do grego. Mas não tem um envolto assim que colocam muita firula, tipo, dá um efeito mais do que é. Porque você está trazendo de maneira aqui pragmática, bem consciente, né, sobre a disciplina. Mas eu vejo que muitas vezes nós tentamos encaixar esse papo de estratégia, colocar esse papo mesmo assim, porque muita gente fala e não sabe o que é estratégia. Aí coloca a fim de tentar trazer valor, de agregar valor para sua imagem, mas que não está fazendo. E aí, essa questão de estratégia acaba caindo por terra, tipo, porque na prática não se prova nada e só fica no papo. Sim. Como que dá para fazer para a gente realmente aplicar a estratégia quando a gente está trabalhando nos produtos assim? E com exemplo prático, né? Tangível, assim, tipo, a gente tem que solucionar um problema de que alguém tem que beber água durante um episódio de podcast. Hoje já existe uma caneca, mas... Bela caneca que existe da PM3, diga-se de passagem, link na descrição do curso, não da caneca. Mas a gente precisa, vamos supor que a gente tem essa dor, né? A gente tá batendo um papo e precisaríamos nos hidratar durante um podcast. A gente vai montar uma estratégia para resolver esse problema. Tá. O que fazer? Como? Não, é só complementar rapidinho. É porque, por exemplo, eu vejo muito no LinkedIn o pessoal falando estratégia. Aí o pessoal fala isso só... Aí, tipo, parece que é Steve Jobs. Eu falo, porra, esse maluco é foda, né? Essa é a minha aí vai dúvida. ver, não entregou nada, não tem nenhum histórico na vida e tá falando, não, é estratégia. E dando estela bonita. Cara, essa é a minha dor e a minha grande cruzada atual é tirar a subjetividade da estratégia e mostrar que ela é assim acionável, né? Porque tem 3 interpretações sobre a estratégia. Ela é subjetiva, ninguém sabe explicar como é que faz a estratégia, como é que é o rolê, né? É muito complexo, eu não sei fazer. Ou é banal, né? Fiz um teste de usabilidade, estou sendo mega estratégico aqui, né? Não é bem assim, né? E aí, exemplos práticos de como é que você pode fazer estratégia, né? Vou trazer cases que eu já atuei mão na massa, tá? Estruturar um processo... O desafio era o seguinte. Uma delivery de bebidas. Queria que os times deles experimentassem mais simultaneamente. Primeira coisa que a gente fez. Entender se os times sabiam experimentar. Os PMs não sabiam criar hipótese. Então, peraí, tem um ponto aqui que não é só trazer o processo e colocar na mão deles. Tem que capacitar essas pessoas. E aí, a gente desenhou todo um processo de implementação de como funcionaria a experimentação e governança disso. Por onde que a gente começa, né? Qual time é o time mais adequado para a gente levar a questão de como é que se experimenta, ensinar eles a experimentar, dar a ferramenta. E aí a gente desenhou um framework lá de como experimentar, como criar experimentos, né? Que tinha capacity, quem estava envolvido, custo, retorno. Era só para encher o framework, né? E aí isso seria polinizado para outros times, né? Então, a gente fez até a questão de cálculo,
né? Como é que eles calculavam o retorno de experimento para justificar isso para o negócio. Então, não foi só implementar um processo lá de, começa assim, termina assado, né? Como é que capacita, que time que começa, para que time que vai, quem é a governança disso, como é que a governança funciona, né? Então, de um projeto que era para... Precisamos experimentar mais, a gente criou toda uma infraestrutura para permitir a experimentação acontecer. Um outro é visão de futuro. Um banco digital queria criar a visão de futuro para o financiamento, da área de financiamento alto deles, né? A gente mergulhou, entendeu qual era a grande dor deles, definiu a estratégia. A dor, no caso, era o relacionamento com o cliente final era totalmente transacional. O resto ficava tudo na mão de um vendedor terceiro lá que não estava dentro da organização. Então, como é que a gente faz esse movimento de trazer o protagonismo para o banco de novo, estabelecendo uma camada relacional? Como é que isso se reflete no ecossistema? Ecossistema, eu falo o quê? Produto A, B, C, D e E. Como que eles iam se comportar e como é que eles convergiam ali para entregar aquela experiência unificada? Isso é outro exemplo. Outro exemplo é uma montadora de carros queria fazer um novo modelo para 2027 de um veículo deles. E eles queriam trazer algum ativo inovador, né? Quer ter uma inovação nesse carro. Como é que a gente gera valor para esse veículo, né? Pesquisas no Brasil, pesquisa na China, como é que converge isso? A gente amarrou tudo, cruzou, definiu a estratégia do veículo e aí, com base nisso, pensou nos recursos que o carro ia ter, né? Tudo isso são exemplos de como é que a gente pode atuar de maneira estratégica, né? Entrega valor de maneira estratégica, é sempre entendendo qual é o impacto disso, de um problema, no longo prazo. Estratégia sempre vai falar de valor no longo prazo, né? Então, não sei se esses exemplos conseguiram ilustrar o que eu queria passar, mas é do entendimento de como que o ecossistema funciona, qual é o impacto que cada solução vai trazer, como que eu insiro métricas, como é que eu falo de retorno para o negócio, né? Por isso que falar de estratégia, você precisa falar de métricas para poder justificar suas decisões e conectar isso com produto, para poder estar atuando na priorização, para poder construir o roadmap junto e falar, legal, horizonte 1 é isso, horizonte 2 é isso, horizonte 3 é isso, né? Curto, médio e longo prazo. Aí você está sendo estratégico, você não está pensando só em resolver uma dor de agora. Você está vendo como é que você resolve a dor latente e continua entregando valor ao longo do tempo. Aquele valor é crescente, né? Porque se eu entrego alguma coisa agora que resolve uma dor, mas 2 meses depois começa a gerar custo, sim, sua solução não foi efetiva, né? Então, e o que você está comentando é, cara, demanda tempo. Demanda... Porque você não vai planejar uma parada igual você falou aí, que tipo, pro pessoal fazer experimentação, tal, teve que criar todo um processo, uma metodologia para longo prazo, primeiro educar a galera sobre o que é experimentação e etc. Cara, vocês não fez isso da noite pro dia. Não, e aí são trilhas que acontecem simultaneamente, né? Um exemplo desse, quanto tempo mais ou menos, até pra galera entender, falar, pô, demanda esforço. Esse do banco digital foram 3 meses. Só para montar a estratégia. Para a gente desenhar a estratégia. Com um monte de gente envolvida. Com um monte de gente envolvida. Sentando todo dia. O time era eu e mais uma estrategista, um PM, um PD, uma lead e o time do cliente, que eram mais umas 5 pessoas, 10 pessoas. Umas 10 pessoas, todo dia sentando junto, trabalhando e desenhando a estratégia. Desenhando os produtos, como é que cada produto ia se desenvolver ao longo do tempo, que métrica eles mexiam, que dor do usuário eles resolviam. E depois de 3 meses, vocês tinham o plano ali e a estratégia montada. O plano, que daí foi aprovado o orçamento foi aprovado pela presidência, e aí começa a fase de implementação. Quer dizer, tipo, não é da noite pro dia. Não. Porque às vezes as pessoas podem ter essa ideia, né? Não. Tipo, vou fazer estratégia aqui, uma semaninha tá pronto. Não é uma pessoa que faz. Então. E não é da noite pro dia. É realmente um trabalho de construção mesmo, né? Porque às vezes as pessoas podem ter essa expectativa, né? Não. Espera que uma pessoa monta toda uma estratégia de tudo, põe para rodar e funciona, e traz retorno, e pá, em uma semana... Estratégia é um jogo colaborativo, não tem... Eu acho que tem essa expectativa, às vezes, assim, em cima de você, por exemplo, né? Quando você é contratado aí para trabalhar, aí você já passa essa leitura que vai ser mais estratégica. Às vezes tem esse equívoco, assim, a pessoa... que está te contratando ali, fala, pô, vai me trazer esse resultado em quanto tempo? Ou você demora 3 meses, aí no primeiro mês a pessoa fala, tá, e aí, como tá? O que você está entregando, né? Você está só fazendo reuniãozinha, né? A expectativa que eu sofro, assim, é muito mais sobre o valor que vai ser entregue, não tanto pelo tempo, né?
tempo, a gente geralmente não passa de 3 meses um projeto de estratégia, assim. Eu nunca fiquei 6 meses num projeto de estratégia. Então, é muito mais sobre a questão do valor que está sendo entregue mesmo, né? Tipo, isso vai realmente resolver o problema, né? E aquela coisa, né? Por mais que a gente tenha feito ali todo o entendimento, estudo, a gente está indo para uma hipótese, né? Que aquilo vai resolver. A gente tem que estar preparado para aquela coisa não funcionar e a gente ter caminhos ali para pivotar rápido, né? E você já montou algum plano de estratégia que não funcionou? Que não funcionou? Já foi um projeto de experimentação e a gente tecnicamente, a gente não conseguiu implementar nada, assim. Foi horrível mesmo. E aí, como é que foi lidar com isso? Péssimo, né? Cliente em cima, porque é consultoria, né? Então, a gente não conseguiu executar nada, efetivamente. A gente criou um plano lindo, né, de experimentação. Trouxemos ali, a gente vai conseguir retorno X43 e a gente não conseguiu nem dar o primeiro start, né? Assim, se movimentou muito pouco, assim. Então, foi pressão pra caramba, né? Falação na cabeça, mas não deu certo. Foi por água abaixo mesmo. Mas aí vocês pivotaram rápido e pensaram em outra coisa? Não, a gente fracassou mesmo. Fracassou, pediu desculpa e segue a vida. Segue a vida, Não teve muito o que fazer. E isso é alinhado antes? De falar, pode ser que não dê certo? Não. Assim, a ideia é que sempre vai... Não é que vai dar certo, mas a gente vai encontrar um caminho para seguir. Esse foi um que nem que caminho... Não rolou. Rodou? A gente não contabilizou tecnologia e aí foi fracasso mesmo. Mas rodaram cabeças aí? Não. Não? A Handmade era uma empresa muito humana, cara. Então, foi na época da Handmade esse projeto. Então, isso não ia resultar em demissões. Então assim, você falou bastante de experimentação também. Além do não incentivo que a gente muitas vezes tem nas empresas, né, de não trabalhar a experimentação, tem que entregar as coisas, né, toda hora, todo momento. Você tem as suas tarefas ali, não tem margem para experimentação. Mas também tem que ter um suporte, né, para poder trabalhar essa parte de experimentação e estratégia, porque senão... que nem eu perguntei agora se rodou alguma cabeça. Uhum. Experimentação, ela tem vários tipos, né? Tem tipos que dependem de tecnologia, tem tipos que você vai mais mão na massa, criatividade, guerrilha, né? Sim. Então, depende do tipo de experimentação que você quer fazer. Né? Quando você fala de experimentação, a gente já vendo logo na cabeça teste AB, né? Fazer um teste AB aqui, alguma coisa do tipo. Cara, você tem que estar alinhado muito bem com tecnologia. Se a tecnologia não estiver alinhado, ou se você não tiver a infraestrutura preparada com ferramenta para testar ali você mesmo, a chance de dar errado é muito grande. Você não conseguir implementar ou não conseguir acompanhar direito o resultado ou não ter confiabilidade no resultado, que é pior ainda, né? Por isso que um dos trabalhos do designer, um trabalho estratégico, né, é justamente esse diálogo, né, com outras equipes. Perfeito. Construir pontes, né? E não é só quando você precisa de um relatório que você vai na equipe de BI, né? É construir uma relação mesmo com eles. Né? Que tem muito disso, né? Só quando você precisa... ou quando as pessoas precisam de você que chegam, né? E hoje você, com papel de liderança, o que você enxerga hoje que falta... Além, lógico, que você comentou já a respeito de que falta talvez uma união, de conversar sobre referência ali, etc. Mas no dia a dia, quando você precisa contratar mesmo, pessoas que estão começando na área ou que já está dentro da área, qual que é o top 1 de dor assim, que você vê que falta para as pessoas, designers, tipo, entender, assim, virar a chave e conseguir evoluir, assim, sabe? Tem algum top 1 assim, que você vê e fala, cara, isso é comum em 80% do que você vê? Cara, eu acho que tem a questão da adaptação. Eu acho que quem está entrando na área e começando agora se agarra muito à forma como um processo funciona. Sim. Né? Então, fica difícil de avaliar o quanto aquela pessoa vai... como é que ela vai lidar com o desafio. Né? Eu não tenho um parâmetro ali para entender qual foi a complexidade que ela teve que lidar ali, como é que ela resolveu aquilo. Né? Porque todo processo está igual um ao outro, assim, né? Isso dificulta meu processo de contratação bastante, assim. E a questão do estudo. Eu sinto que as pessoas não entendem muito bem como é que elas encontram o que estudar. Sabe? Elas vão muito no que está mais evidente nas propagandas e coisas do tipo, né? E isso dificulta muito, né? Por exemplo, eu acredito muito numa base teórica bem consolidada. Em todas as mentorias que eu dou, eu faço um trabalho que é um trabalho de consolidar uma base de conhecimento, um olhar para o desafio atual e um olhar de carreira. Né? Mas a base de conhecimento precisa ser fundamentada.
né? Para você começar a estabelecer um pensamento crítico e ser mais, como é que fala? Autoral, né? Ter mais, como é que fala? Quando você quer se diferenciar... Esqueci o Tem termo. uma identidade própria. Exato. Ser autêntico. Autêntico, essa é a palavra. Bugou minha cabeça também. Esse negócio de estratégia aí, às vezes dá uns bugs. Tipo, às vezes parece o Homer Simpson, assim, que fica... Pode crer, o macaquinho lá mano. prato. Tipo, começa a falar, às vezes dá uns bugs na cabeça e fala, mano, é muito treta. Fala um momento que você acredita que você foi estratégico. Que eu fui estratégico? Putz, eu tenho que pensar bem, hein? Mas é porque... não é uma resposta genérica, assim. Mas é porque eu penso que design é estratégico por natureza. Se eu não... Tudo que eu faço, até, por exemplo, uma marca de um podcast que eu fiz lá, do EmpreendaCast, lá pro Gustavo. Eu penso de forma estratégica. Talvez num nível mais gráfico ali de aplicação da marca, mas eu penso de forma estratégica. Tipo, eu não tiro nada do pensamento aqui da Disney da minha cabeça. Eu procuro, eu pesquiso e a partir disso... referência. eu construo um background e a partir disso eu penso por quê e para que eu vou utilizar isso daí. Até uma interface mesmo, né? Então, mas eu tenho que pensar aqui, cara, projeto assim, que eu fui estratégico. Eu acho que... não sei, cara. Pensa no seu... Os 10 anos do canal do Tiff, você não fez uma estratégia para fazer o evento? Foi, sim. Tem Você tem que ter uma estratégia. Você pensou em todos os detalhes, você pensou a longo prazo, igual ele trouxe. Você queria alcançar. Você queria alcançar números e... Exato. Não, eu só queria reunir o pessoal e fazer baderna. Fazer o forró do Tiff. Mas até para isso, você teve que ter uma estratégia, senão não tinha executado a parada, né? Não, teve um projeto bem legal que eu fiz, foi da Bipus, que eu peguei do início ao fim, assim. Aí a ideia era... começar a implementar a cultura de design lá, que eles não tinham nada. Legal. Aí a gente começou a fazer tudo assim, porque não tinha nada. Então, trazer gente, construir marca, trabalhar a divulgação, depois construir o site, e depois ir para o aplicativo que estava indo para um bank, que ele estava, na época ele queria ele estava com uma linha de crédito lá. Então, esse foi um trabalho estratégico. Como tem várias trackings acontecendo de maneira simultânea, tem a marca, tem canal, tem app. Sim, a conta ia ser simultânea. Isso, né? foi. Então, isso é estratégia, né? Você está consolidando ali você está construindo alguma coisa no longo prazo, para gerar um longo prazo ali, e isso acontece simultaneamente. Você está tomando várias decisões ao mesmo tempo ali. Sim. Então, você foi estratégico. Aí, ó, viu? Vou guardar esse corte. É porque às vezes coloca a estratégia num pedestal, como é algo muito grandioso, e que às vezes coisas pequenas também é uma estratégia. Pode ser menor, impacto menor. Exato. Mas é uma estratégia. Perfeito. Não é subjetivo, gente. Ela é super acionável, assim, sabe? E não tem muita fórmula de bolo, né? Eu tenho a minha fórmula de bolo já, né? Sim. Mas você pode ter a sua, o Luan pode ter a dele, né? Esse que é o barato, assim, sabe? Como que você resolve as coisas, né? Mas o pessoal não quer pensar, né? Hoje, assim, eu não sei se é uma visão muito simplista da minha parte, assim, que eu vou falar agora. Então, não tenho certeza, assim, do que eu vou falar. Não sei se eu concordo comigo mesmo. Mas... Manda, David! Não, mas assim... às vezes parece, eu dou aula, eu percebo isso, que o pessoal não quer pensar. Você falou das abordagens, das ferramentas, o pessoal fica muito preso realmente a isso. Não quer pensar de uma maneira diferente. Outro dia, teve uma menina que fez um projeto, aí tava lá, assim, para ela fazer persona, tipo, a gente deu um norte para a pessoa fazer, né? Então, faz lá a jornada do usuário. E aí, a menina trouxe um mapa de relações. Não era nem o Canva de propósito de valor, acho que era mapa de empatia? Não, era outro nome, é de relações. Aí eu marquei ela e falei, pô, que legal que você buscou uma outra ferramenta que a gente não citou como precisava para o projeto e trouxe aqui porque você entendeu que faz sentido. Mas ela foi uma. Tipo, tem 15 pessoas fazendo o projeto. Sabe? Então, a galera não... Eu não tô nem criticando os alunos em si. Eu tô falando no geral, assim. Eu percebo isso também. Né? A gente tá seguindo... Esse é o meu ponto, né? A gente tá seguindo o fluxo do rio. Deixa o rio, Deixa a vida me levar. Exatamente, né? Galera. Exatamente. A gente pode cair numa cesta de um pescador ali e se ferrar, né? Ou a gente pode cair no oceano e ter todo um oceano para explorar ali, né? Depende da sorte, né? Mas isso é...
eu tive esse pouco desse pensamento quando eu criei o Papo de UX. Legal. Em 2020, comecei a criar conteúdo igual todo mundo tava fazendo no Instagram. Tipo, fazer carrosselzinho e pá. E aí eu falei, mano, mas tá todo mundo fazendo isso, né? Eu falei, deixa eu fazer um podcast. Legal. Porque não tinha tantos na época de design. É. Eu já queria fazer mesmo de outras coisas, tipo Aham. besteira, e eu nunca tinha colocado em prática. Falei, deixa eu fazer de design, deixa eu ver se esses longos anos de carreira aqui pode servir para alguma coisa Legal. em compartilhar com a galera. E aí eu comecei, e foi o que, tipo, realmente ficou diferente da galera. E ao longo do caminho outras pessoas começaram também, que eu achei legal, mas pararam, assim. Não continua, Não né? continuou. É, E foi um diferencial, assim, de falar, pô, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Live, post de carrossel no Instagram, logo no começo ali, em abril, junho ali, assim, de 2020, sabe? Aham. Aí eu falei, pô, tá todo mundo fazendo igual, eu sou só mais um aqui num monte de gente fazendo a mesma coisa, né? Que, tipo, o que eu posso fazer Um diferencial. para diferenciar o meu conteúdo? Perfeito. Estratégia aí, ó. Como é que eu me diferencio, né? Mas eu não pensei em métrica na época, não. Só pensei em fazer diferente. Baby steps, baby steps. Mas rapidinho, assim, sobre produção de conteúdo é difícil, né? Por isso que a maioria das pessoas Difícil. desistem, né? Manter, assim, a Frequência. a persistência. A Constância. consistência é difícil. Por isso que vocês têm que valorizar, dar o like aí. Dar o like, compartilhar, ativar as notificações, comentar. Não é só gravar, não. Assim, tipo, tem muitas coisas. Como, por exemplo, livro, né? Livro... Um trampo. É um Ah, é só lá trampo. escrever. É só lá- Só escrever lá umas É o coisinhas. caos. Pô, o cara escreveu 6 livros, mano. Não, tá indo pro sexto. Eu vou chegar em 6 esse ano. Possivelmente no primeiro quarter. Olha aí. E, ó, quem quiser aprender sobre estratégia com você, Uhum. por qual livro ele começaria? Tem o Django, a estratégia Django. E tem o da Casa do Código, né? Que é a estratégia UX. Os dois têm abordagens semelhantes. É que no Django eu trago uma metodologia que eu criei para gerar visão compartilhada, né? Que é a visão de produto. E aí tem essa diferença. Mas os dois tocam em estratégia, né? Tem esses dois e tem o meu curso, né? Que hoje está na Punk Metrics, tá? Que é de design estratégico. São 4 horas e meia de curso. Bacana, hein, cara? E você virou sócio da Punk? Eu sou um sócio, como é que fala? Ilustrativo, não. Eu sou Do Hux? do Huxley. Huxley é um grande amigo, parceiro meu, né? De longa data. Desde a época do Espírito Santo lá, né? A gente trabalhou junto na Wine. Então, sou um sócio... como é que fala? Figurativo não, porque parece que não tô fazendo nada, né? É que tem, às vezes tem aquele sócio que é... que só serve- Honorário. Não. Tem um honorário, mas eu ia falar, tipo, aquela pessoa que só aparece, que, tipo, que é mais a imagem. Não sou eu também não. Não. Eu sou sócio honorário mesmo. Ah, então tá no outro nível aí. Mas esse curso de estratégia, tipo, eu não sei nada de estratégia. Posso ir lá fazer que eu vou começar a entender alguma coisa. Exato. Vai Ela ler, dá vai ferramentas, dá caminhos, dá como você criar seus próprios métodos, a própria receita de bolo. Exato, traz toda a questão prática da estratégia, traz esses pontos, fala sobre economia de experiência, traz uma visão sobre o cenário atual, dá exemplos, cases, né? Então, bem completinho. Ah, boa, mano. Que eu gostaria, viu? Depois eu vou ver se... Tem cupom de desconto aí se vocês quiserem, depois eu compartilho. Ó, com certeza eu quero cupom de desconto. Porque... Você não precisa fazer um monte de curso. Eu tô terminando um lá e quero fazer mais. Eu preciso terminar de ler os livros, viu? Que eu tô muito livro lá. Nossa. Eu também tenho livro, queria ter começado MBA já, mas, cara, é muita coisa. Então você vai escolhendo as batalhas. Então talvez em vez de eu fazer um MBA, vou fazer vários cursos durante o ano e preenchendo algumas lacunas que eu preciso e eu sinto que vai me ajudar. E depois eu vejo a MBA no meio do caminho. Se não, vou fazer tudo uma vez. Vai enlouquecer. Vai enlouquecer, não dá não. E pelo que o Gabriel tá falando aí, puxar um pouco o que você colocou aí, né? Ser estratégico também é escolher suas batalhas, né? Dentro Com certeza. de um produto, né? Às vezes tem que saber abrir mão do que você quer para poder ganhar depois, né? Então, nem toda decisão você consegue emplacar. Você tem que saber onde que você força ali, né? Uma decisão, né? Ou disputa ali, né? O que vai ser feito, né? Com outras áreas, né? Ou até mesmo dentro do próprio time, né? Você tem que entender que momento você vai bater mais o pé, né? Mas estratégia é design, é papel do designer também. Olha,
estratégia é uma mentalidade, né? Por ser uma mentalidade, o cara de produto pode ter, o design pode ter, né? Então, se um PM, por exemplo, uma mentalidade estratégica, ele vai aplicar dentro do contexto de produto. Sim. Então, eu vejo que estratégia é universal, né? E aí, cabe quando você está numa disciplina, numa prática, ela se adaptar às suas atividades, vamos colocar assim, né? Ao seu contexto. Não, eu até pontuei quando eu estava falando da marca, né? Que eu encaro design como estratégia, na minha opinião, por natureza, né? Que a gente não tira as coisas dos nossos orifícios, assim. A gente tem que ter alguma métrica, tem que ter alguma razão ali para estar fazendo. Mas na questão de direcionamento de produto, você acha que o designer deveria, a matéria, a disciplina design deveria ser a diretriz estratégica? O time. É o time. A estratégia tem que vir do time que está atuando ali, não de uma figura. Né? Que toca naquele ponto que estratégia não é um jogo individual, é colaborativo. Né? Se o produto tem mais maturidade em estratégia, ele vai puxar ali à frente, mas vai envolver. Se o design tem mais maturidade que o produto, ele pode puxar ali à frente e envolver. Né? Então, já teve casos, por exemplo, em projetos que eu tinha mais maturidade estratégica do que o PM. Não por causa disso eu tomei decisões sozinho, eu envolvi ele nas decisões, mas eu trouxe argumentos e visões ali que talvez ele não tivesse sozinho. Sim. E aí, na colaboração, vocês criaram uma estratégia de forma colaborativa. Exato. Sem treta. Sem treta. Treta é normal, né? Não, sim. Eu tenho uma sem treta é muito forte falar sem treta, né? Não, treta no sentido assim, porque às vezes eu fiz essa pergunta no sentido assim, o design tá dando o B dele ali onde não é a matéria dele. Isso pode acontecer, né? Mas aí você conversa, você cria, dependendo da relação que você construiu, você consegue falar, cara, não tô precisando do seu pé, né? Vamos conversar. Aí entra soft skill, né? Que é feedback. Cara, feedback tem que ser na hora ali, quanto mais rápido, melhor, para estar alinhado, né? Porque o time que tá em atrito não anda. Não anda. Cara, muito bom. Valeu pelo papo. Imagina, eu que agradeço o convite aí, bombardear vocês aí. Foi muito bom, cara. Já saí com vontade de fazer o curso de estratégia, do grego, das paradas, tudo, mano. 5%, hein? 25 aí, ó. Esse sim bonito, 25% de desconto. Os caras que é viciado em curso já compra, né? Passa o cartão e nem vê. Se tiver afiliação, depois a gente vê aí. Boa. Cara, deixa aí suas redes sociais, fala onde a galera pode comprar seus livros, como é que a galera pode ter mentoria com você. Aproveita o espaço aí para se divulgar. Boa, eu sou péssimo com isso, mas obrigado. Os livros, né? Tem na Casa do Código, o meu primeiro livro, e na Editora Brauer você vai contar todos os outros, os que vão sair, inclusive, vai ser pela Editora Brauer, né? O curso está na Punk Metrics agora, mas eu estou conversando com o Daniel Furtado, a gente vai ter algumas novidades aí para apresentar em breve também. E você pode me encontrar no LinkedIn, Gabriel Pinheiro, você me encontra lá, uma foto bem bonitona produzida lá. E no Instagram é gabrielux.box. Também você pode me encontrar no meu perfil profissional lá, que tem alguns videozinhos. Boa. Eu vou adicionar seus livros também lá na minha lojinha da Amazon. Isso aí, pô. E nunca compra e nunca lê. Não, da lojinha de influencer. Pra você vender e ganhar dinheiro. Não é na lista para ele poder estratégia. ler. Vocês já chegaram a ler algum dos meus livros? Nenhum. Não. Uma vergonha, né, cara? Eu tô esperando. Uma vergonha trazer um entrevistado aqui e não ter lido o livro do cara. Não, porque eu gosto de livro autografado, dedicado. Desculpa de quem não lê. Olha só. Eu vou dar de presente para vocês dois. Pô, muito obrigado. Tá gravado, hein? Tá gravado. Essa parte a gente pode cortar. Pô, galera, valeu. Lembra de deixar o seu like, ativar as notificações, pegar o link deste episódio, compartilhar com mais 2 pessoas e fazer a corrente do bem, pedindo para essas 2 pessoas compartilhar com mais 2 pessoas. Não é mesmo, David? E se você tá querendo fazer um curso de Product Design, tem um link aqui na descrição da PM3. Já deixar um salve aqui, um agradecimento também pro pessoal da PM3 pelos episódios aqui pra gente. E tem um cupom de desconto, então, além do link, né? Você acessa o link, depois série David Art, aí você vai ter um cupom para poder adquirir o curso de PD aqui da PM3, beleza? Tem outros links também na descrição aqui que você pode conferir para continuar apoiando o Semiose Podcast. E é isso aí. Maravilha. Valeu. Valeu, até a próxima.